Fala, minha linda e amada nação rubro-negra, estou chegando e chegando com tudo, com as últimas informações do nosso clube de regatas do Flamengo. Após a derrota para o Botafogo neste último domingo, o técnico Jorge Sampaoli toma a decisão. Não terá folga do elenco nesta segunda-feira. Vai trabalhar, preparar, ver aonde errou e acertar os erros para o próximo jogo, que acontece na próxima quinta-feira, diante do Racing da Argentina, pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Libertadores da América. O técnico Jorge Sampaoli já deixou claro, em entrevista coletiva neste último domingo, o que realmente quer, o que ele quer e como ele trabalha e quer implementar no Flamengo. Alguns jogadores saíram bastante criticados do jogo contra o Botafogo neste último domingo, alguns deles mais criticados que o outro. A gente vai falar sobre isso. Não é crítica, gente, é uma cobrança que a torcida está fazendo. Alguns, vem aí, não é crítica. A gente quer o melhor do futebol do Flamengo. E isso é verídico. A gente também vai falar sobre o mercado da bola, jogadores que podem deixar o Flamengo. Inclusive já está rondando alguns rumores de saída de alguns atletas. A gente vai trazer todos os detalhes aqui para você. Se você está gostando do nosso trabalho, eu convido você a se inscrever no nosso canal, ativar o sino da notificação, deixar o like marutaço nesse vídeo e compartilhar os nossos vídeos em suas redes sociais. Bom, já começo falando ainda sobre esse jogo diante do Botafogo que aconteceu neste último domingo, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Flamengo 2, Botafogo 3 no Maracanã, clássico que aconteceu pela terceira rodada do Brasileirão. E depois desse jogo, o técnico Jorge Sampaoli deu algumas declarações em relação, já pensando na próxima partida, próximo jogo do Flamengo, que acontece na próxima quinta-feira, diante do Racing da Argentina, na Argentina, pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Libertadores da América. O Jorge Sampaoli quer um Flamengo diferente, quer o melhor do Flamengo no próximo jogo. Não admite erros. E para isso, o técnico Jorge Sampaoli não deu folga ao elenco nesta segunda-feira. Inclusive, o elenco já se reapresentou no CT do Ninho do Urubu e dando início aí ao trabalho para o próximo jogo. Na entrevista coletiva, ele deixou claro que falou o seguinte: trabalhar tudo o que já falei, organização e estrutura. O time tem que ser muito mais organizado e junto. É assim que eu trabalho, explicou o treinador sobre o que quer implementar na partida válida pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Libertadores da América. Lembrando que os jogadores que foram a campo diante do Botafogo estão fazendo um trabalho regenerativo na academia. Os demais atletas que ficaram no banco de reservas foram aí a campo e estão treinando normalmente com o técnico argentino Jorge Sampaoli. Lembrando que o jogo da próxima quinta-feira, pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Libertadores da América, acontece às 19 horas, horário de Brasília, no estádio Presidente Perón, na Argentina. Então vamos acertar aonde errou, o que realmente precisa acertar, resolver o que errou no jogo contra o Botafogo para não errar na próxima partida no jogo contra o Racing da Argentina. O técnico Jorge Sampaoli, ele foi criticado por algumas mudanças que ele teve que fazer durante a partida diante do Botafogo. Inclusive, uma delas foi colocando o Ayrton Lucas pelo meio de campo, Everton Ribeiro iniciando no banco de reservas, e ele falou o seguinte: o Everton Ribeiro, no último sábado, não treinou, sentiu um desconforto e ele viu que Everton Ribeiro não estava preparado, pronto para atuar os 90 minutos diante do Botafogo. Quando ele viu a lesão do Gerson, a situação envolvendo o Gerson, ele optou por Ayrton Lucas. Daí então ele deslocou Ayrton Lucas e colocou Ayrton Lucas no lugar de Gerson, que inclusive ele falou o seguinte: a lesão de Gerson surpreendeu muito e tive dúvida de quanto tempo o Ribeiro poderia aguentar. E eu decidi pelo Ayrton Lucas para proteger a transição, por ser um jogador de muita perna, muita chegada. Finalizou o Jorge Sampaoli em entrevista. Situação envolvendo o Everton Ribeiro, torcedores não querem o Everton Ribeiro no banco. Essa a torcida já deixou claro: Everton Ribeiro tem que ser titular. Só que tem aquela questão da parte física do jogador. O jogador vai estar bem, se não vai estar bem, depende aí da comissão técnica, do departamento médico. E foi isso aí o que Jorge Sampaoli explicou. Mas será que realmente Everton Ribeiro não estava bem para jogar os 90 minutos, pelo menos iniciando o segundo tempo? Fica essa pergunta. Mas vamos lá. O Everton Ribeiro falou sobre as críticas. Lembrando que alguns jogadores saíram bastante criticados
desse jogo. E com toda a razão, gente. Porque, falar para vocês, o que Gabigol perdeu de gols cara a cara com o goleiro. Pedro perdendo gols. Vidal, mano, Vidal, eu já falei isso aqui, vou falar novamente, não tem condições de ser titular. Não tem condições de ser titular no Flamengo. Davi Luiz é o outro também, pelo amor de Deus. Agora, o Everton Ribeiro na entrevista, ele falou o seguinte, olha só, em relação à crítica a Davi Luiz, ele falou o seguinte: são jogadores que têm essa experiência, não é fácil. Acho que todo mundo ali já passou por isso, mas sabe que um tem que ajudar o outro, independentemente. Se hoje um é mais cobrado que o outro, um tem que dar força para o outro, para a gente juntos poder sair dessa situação. Então o Everton Ribeiro realmente reconhecendo nessa situação, o momento que o Flamengo vem passando, mesmo apesar, a gente é sincero, a gente tem que falar, o Flamengo melhorou muito o volume de jogo do Flamengo, com a chegada do técnico Jorge Sampaoli. Mas o Flamengo, em relação a finalizações, o Flamengo está deixando a desejar. O Flamengo também está deixando a desejar lá atrás. Porque a gente viu que o Jorge Sampaoli, ele montou um time com 3 zagueiros. Com 3 zagueiros, né? Fabrício Bruno, Léo Pereira e Davi Luiz. Então essa linha de 3 zagueiros do Flamengo, se você ver, o Jorge Sampaoli jogou um time ofensivo para cima do Botafogo. Os dois gols que saiu do Flamengo, inclusive saiu do pé do zagueiro Léo Pereira. Agora deixa eu te fazer uma pergunta, será que realmente precisa fazer essa loucura de poder jogar o time todo ofensivo? O cara que fez os 2 gols do Flamengo saiu lá de trás. É inacreditável, né? É inacreditável. Outro ponto em relação às críticas é o seguinte: não são críticas para aí, né, poder aí realmente prejudicar os atletas. E sim, a gente quer a melhora do time do Flamengo. A gente vê que o Flamengo tem condições de melhorar e a gente quer a melhora do time do Flamengo. Vamos lá. Situação envolvendo a críticas ao Davi Luiz, né? Saiu em defesa o Everton Ribeiro. Arturo Vidal, sem condições de atuar pelo Flamengo como titular, assim como também Davi Luiz, essa é a minha opinião. Agora, situação envolvendo Gabriel Barbosa, será que é hora de Gabigol já merecer um banco? O que vocês acham sobre isso? O jornalista Renato Maurício Prado, ele criticou as chances perdidas de gols pelo atacante Gabriel Barbosa. E olha só o que ele falou: Gabigol não pode perder os gols que ele está perdendo. Ele perdeu 4 gols na cara do goleiro. Um jogador que tem o apelido de Gabigol não pode, vai virar Gabi não gol. Ele até está jogando bem fora da área, mas ele é o Gabigol. Ele tem que jogar bem dentro da área, disse aí o Renato Maurício Prado durante o programa Posse de Bola em relação à situação dos gols perdidos pelo atacante Gabriel Barbosa. O que você acha sobre essas críticas do Renato Maurício Prado? Realmente faz sentido ao que o momento que Gabigol vem passando hoje? É claro que sim. Não são críticas que a gente pode prejudicar o jogador. E sim, uma crítica bem para o nosso Flamengo. O Flamengo precisa ter mudanças. O Flamengo precisa fazer, na verdade, eu vou falar para vocês, uma reformulação, né, nesse elenco. Jogadores de medalhões que estão jogando aí, estão, na verdade, não jogando, né, que estão entrando em campo, não estão fazendo absolutamente o que deveria fazer. Agora, em relação ao mercado da bola, o Flamengo vai ao mercado na janela do meio do ano. Essa é a informação que temos. O Flamengo já vem buscando alguns nomes. Alguns nomes que pode pintar o nosso Mengão queridão na próxima janela de transferências. Não tem nome certo. O Flamengo ainda não tem negociações. O Flamengo vem sondando, buscando saber a situação de cada atleta. Daí então, claro, o Flamengo vai chegar junto e negociar alguns atletas na próxima janela de transferência. Até porque a janela de transferência no meio do ano do Flamengo é a janela mais forte que o Flamengo costuma a fazer no mercado. Então a gente aguarda aí, né, alguns reforços importantes para a próxima janela de transferência. Saída de atletas. Tem a possibilidade, Henrique, de algum jogador deixar o Flamengo nessa próxima janela de transferência? Sim. Alguns jogadores podem deixar o Flamengo. Eu acredito que alguns jogadores que têm contratos se encerrar no final do ano, acredito que até pode deixar o Flamengo na próxima janela de transferência. Mas isso dificilmente vai acontecer. Agora, em relação a jogadores como Matheus França, Matheus Gonçalves, joias do Flamengo, tem grandes possibilidades de deixar o Flamengo. Essa é a verdade.
Essa é a verdade. Então a gente vai seguir focado com tudo no que está acontecendo no Flamengo. O Flamengo ainda não tem contratações certas, até porque a janela de transferência está fechada, deixando claro aqui. Flamengo, muita gente aí trazendo informações, já o Flamengo está negociando, o Flamengo está negociando, o Flamengo pode até estar negociando, mas ainda não tem propostas oficiais por nenhum atleta. Essa é a informação que temos. Se tiver, a gente vai trazer aqui para vocês, tá? Sai informação daqui a pouco. Se a gente receber a informação que o Flamengo está negociando com algum atleta, a gente vai trazer aqui para vocês. Pode ficar tranquilo. Mas o Flamengo precisa realmente fazer essa reformulação no elenco do nosso mais querido Brasil. Porque para continuar do jeito que tá, não dá. Não dá. A culpa é do técnico, mexeu errado. Mas também a gente não vai jogar a culpa só no técnico, tá? A gente não vai jogar a culpa só no técnico. O Flamengo precisa olhar para frente, ver aonde errou e acertar, não é tentar acertar, não, acertar e ponto final, porque não dá para continuar assim. A Libertadores na próxima quinta-feira e vamos em busca dessa vitória, porque o Flamengo precisa dessa vitória. O primeiro jogo contra o Alcas, o Flamengo perdeu. Venceu o segundo jogo contra o Nublense e agora a terceira rodada, o Flamengo precisa vencer, porque só tem 3 pontos conquistados até o momento, beleza? A gente vai seguir focado com tudo e a qualquer momento a gente volta com mais informações do nosso clube de regatas do Flamengo. Vamos preparar a equipe para o próximo jogo. Quero deixar um forte abraço para cada um de vocês. Muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pela sua companhia. Fiquem com Deus. Até a próxima. Saudações rubro-negras.